Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. Gostaria de dizer que para mim é um grande privilégio estar aqui essa noite, de modo muito feliz da minha parte, de poder hoje, pela graça de Deus, pregar nessa igreja que eu nasci, que eu fui criado, nessa igreja onde eu aprendi o Evangelho, e poder compartilhar o Evangelho é motivo de muita alegria para mim. Para tal feito, gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Colossenses, onde vamos ler o capítulo 1 e os 14 primeiros versículos. Colossenses 1, os 14 primeiros versículos. Irmãos, ouçam com fé a palavra de nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o que também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, e para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da tua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui, irmãos, vamos abaixar nossas cabeças e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Santo e bendito Deus, nós estamos aqui, Senhor, teu povo reunido. Estamos aqui como família, Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Portanto, Senhor, pedimos, fale conosco. Senhor, aqui, sem dúvida alguma, está o teu servo menos capacitado, teu servo com menos dons, talentos e o maior pecador entre todos aqui. Mas o Senhor é poderoso, Senhor, para falar conosco, apesar de mim. Portanto, Senhor, de uma maneira santa, use-nos, Senhor, para que sejamos fiéis à tua palavra, que a tua palavra seja pregada, e à medida que a tua palavra seja pregada, instruindo, o Espírito Santo aplique no coração da nossa igreja, a fim de que, ao sairmos daqui, nós pratiquemos aquilo, Senhor, que vamos falar nessa noite. Ser propício a nós, Senhor, durante este momento de exposição da tua palavra. Fale conosco, Senhor, e que nós entendamos, Senhor, que o pleno conhecimento vem do Senhor. Nós oramos, no nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. A igreja de Colossos é uma igreja que está situada numa região que era muito rica, porém Colossos não passava por essa fase. Tinham mudado as trilhas lá e Colossos estava numa época em que ela não era a cidade mais rica. Laodiceia e Hierápolis eram mais ricas que Colossos. Colossos estava no momento de declínio financeiro como cidade. Contudo, Colossos tinha uma grande qualidade. Quando em Atos 19, no versículo 10, o apóstolo Paulo passa aqueles 3 anos pregando em Efésios, o pastor da igreja de Colossos, Epáfras, se converte e ele funda a igreja de Colossos.
Uma igreja que é fundada por um pastor, não é fundada pelo apóstolo Paulo, e uma igreja que é fundada e é fiel à palavra de Deus. Nós vimos no texto que o apóstolo Paulo, ele dá a veracidade da fidelidade da pregação de Epáfras. Contudo, irmãos, toda igreja que está pregando a fidelidade bíblica, acontece algumas coisas. E estavam sendo implementadas algumas heresias por falsos mestres em Colossos. Alguns falsos mestres estavam querendo ensinar um judaísmo um tanto quanto legalista dentro da igreja. Também tinha uma mistura de neoplatonismo com misticismo, algo muito incipiente que só foi se tornar considerada heresia mesmo lá no século II, mas já estava sendo implementado. Porque essa cidade ficava na região da Ásia e tinha a presença de muitos gregos, então ela sofria com influência da filosofia grega. Está aí essa implantação do neoplatonismo. Contudo, o seu pastor Epáfras, sendo fiel ministro da palavra e sofrendo com as divisões, com as facções que estavam se montando na igreja, ele procura ajuda com alguém mais experimentado. Então ele viaja de Colossos, vai até Roma, onde o apóstolo Paulo está preso, e pede ajuda. Fala: apóstolo Paulo, nós precisamos de ajuda. Relata tudo o que está acontecendo. E o apóstolo Paulo escreve a carta e manda por Tíquico e Onésimo. Epáfras fica recebendo um treinamento, para quando ele voltar, ele tratar melhor essas heresias, que começariam a ser tratadas pela essa carta. Tendo em vista isso, irmãos, vamos meditar essa noite sobre o verdadeiro evangelho gera pleno conhecimento de Deus e gratidão pela redenção. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo começa a carta, irmãos, de uma maneira que ele não começa a carta de Filipenses, se a gente voltar é a carta que antecede, e nem a carta de 1 Tessalonicenses, que é a que sucede. Ele começa falando: eu, a Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus. E por que o apóstolo Paulo precisa falar que sou apóstolo de Cristo por vontade de Deus? Lembre-se, irmãos, está acontecendo falsos ensinos. Falsos mestres estão ensinando nessa igreja. Então o apóstolo Paulo começa falando: eu, apóstolo, que ensino aquilo que Cristo ensinou, que estou escrevendo essa carta para vocês. Ele começa mostrando a sua autoridade apostólica. Ele começa mostrando: aqui quem está falando é um apóstolo que foi escolhido por Cristo, mas por vontade de Deus. E ele continua, irmãos, falando para a igreja. Ele menciona Timóteo. E por que ele menciona Timóteo? Timóteo não escreveu a carta, Timóteo não é apóstolo, Timóteo faz parte do colégio, mas Timóteo estava naquela pregação de Atos 19:10. E alguns irmãos da igreja ali de Colossos conhecem Timóteo. E é por isso que ele cita Timóteo. Ele fala: eu e Timóteo estamos escrevendo esses ensinamentos para vocês. E veja a sutileza do apóstolo Paulo. Mesmo ele escrevendo uma carta, onde ele vai ali ensinar e exortar a igreja, de maneira alguma ele começa a carta sendo grosseiro ou hostil, mas ele entende que o povo da igreja de Colossos é um povo que ama a Deus. Portanto, ele fala: santos e fiéis da igreja de Colossos. Pois Paulo acredita que aqueles irmãos de fato eram genuinamente cristãos, só estavam sofrendo com ataques de falsos mestres, e que agora seriam corrigidos pelo poder da palavra de Deus, por um apóstolo de Cristo Jesus. E dos versículos 3 ao 8, nós temos uma ação de graças. O apóstolo Paulo aqui, ele começa a dar ensinamentos, e ele atesta que o povo da igreja de Colossos realmente é um povo crente. Agora nós vamos entender, nesse período dessa película, algumas marcas do verdadeiro evangelho que a igreja de Colossos tinha. Paulo dá graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele já começa a refutar uma das heresias que estavam sendo disseminadas na igreja de Colossos. Quando ele fala Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ali falando, escrevendo: Senhor Jesus é Deus, Ele é um com Deus Pai, Ele é nosso Deus. Então ele refuta, irmãos, o neoplatonismo. E o neoplatonismo incipiente do misticismo que estava sendo ensinado ali, que ensinava que Jesus não era Deus.
Porque como o presbítero Wagner falou hoje de manhã, eles falavam que a matéria é má, a alma que é boa. E como que um Deus pôde ter matéria? Então eles refutavam a ideia que Jesus era Deus. Que ensinamento terrível, irmãos. Nós vimos ao longo do culto, por toda a liturgia, nós vimos que Jesus foi esperado, que Jesus morreu por nossos pecados. Nós vimos, Jesus é Deus. Ele realmente é 100% homem, 100% Deus. E esse ensinamento estava tomando corpo, e alguns irmãos estavam acreditando. Então o apóstolo Paulo já começa refutando essa heresia de cara, falando que Deus, dando graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prossegue, irmãos, no versículos 4 e 5 ele fala: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus. Irmãos, reparem bem no versículo 4 e no versículo 5, como ele fala: ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada. Irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando aqui quais são as marcas do verdadeiro evangelho que a igreja de Colossos tinha: fé, amor e esperança. Essa tríade bendita tem que estar entre nós, como crentes, tem que habitar numa igreja. Nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter amor para com todos os santos, nós temos que ter a esperança bendita, que a nossa vida não se finda nessa terra, a nossa esperança está nos céus. E a igreja de Colossos tinha isso, irmãos, e o apóstolo Paulo reconhece isso, e é muito bom. O apóstolo Paulo, como um fiel professor que está corrigindo, ele começa elogiando, fala: está indo muito bem aqui, olha como vocês vão bem nessas matérias. Contudo, irmãos, o texto prossegue e ele fala do crescimento do evangelho. Depois ele relata o crescimento do evangelho em todo o mundo. Isso sempre ocorreu desde o início da era cristã até hoje. Quando o evangelho de Cristo é pregado com fidelidade bíblica, há crescimento para todos aqueles que entendem a graça de Deus na verdade. Ninguém, irmãos, e nada nesse mundo pode parar o motor vibrante do evangelho. O evangelho, irmãos, cresce há mais de 2000 anos. Tertuliano cita uma frase que é muito bonita. Ele diz: nós surgimos, o Tertuliano foi um pai da igreja, então é bem incipiente ainda a igreja quando ele cita isso. Surgimos apenas ontem, e mesmo assim já enchemos cidades, ilhas, campos, seu palácio, senado, fórum. Deixamos para você, rei, apenas os templos. O resto está preenchido pela igreja bendita do Senhor Jesus. Há estudos que comprovam, irmãos, que quando o último apóstolo morreu e passou o período inicial apostólico, já eram mais de 500 mil de crentes em todo o mundo. O evangelho cresceu de forma grande, de maneira rápida e de maneira vitoriosa, irmãos, de maneira imaculada, sem manchas, sem pecados, sem heresias. Mas na igreja de Colossos começava a implementar algumas heresias. E ao falar desse crescimento, irmãos, é como se o apóstolo Paulo, dando e louvando pelas coisas boas que a igreja de Colossos tinha, mas é como se ele falasse assim: igreja amada de Colossos, vocês estão frutificando na obra. Parem, não corte essa árvore frutífera. Parem de ouvir essas heresias, parem de ouvir esses falsos mestres. Eles querem privá-los, vocês, da grande bênção do evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colossos quando ele fala do crescimento. Se vocês ficarem ouvindo esses falsos mestres, vocês vão deixar de crescer. É isso que ele está falando quando ele fala do crescimento. Não, porque o apóstolo Paulo relatou que achava que eles eram crentes e reconhecia frutos da igreja de Colossos. Mas quando a gente começa a ouvir uma heresia, e aquilo vai tomando corpo, vai criando grupos, vai criando divisão, facção, quando vai ver, irmãos, o evangelho não está sendo mais ensinado. Cada um está ensinando o que quer. Nós nos tornamos o final do livro de Juízes. Não havia rei e cada um fazia o que queria. É isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando. No fundo, irmãos, parafraseando e fazendo uma maneira minha de falar, o apóstolo Paulo está falando: não largue o evangelho puro que é pregado pelo pastor de vocês, Epáfras, por um prato de lentilha. É isso que o apóstolo Paulo
está exortando a igreja de Colossos. E ele continua, irmãos, depois, nos próximos versículos, ele vai falar sobre a importância do pastor da igreja deles, Epáfras. E ele fala, irmãos, de uma maneira muito carinhosa de Epáfras. Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Repare, irmãos, ele não trata o pastor da igreja, Epáfras, de maneira distinta dele, nosso amado conservo. Ele faz parte do corpo de pastores. Quanto a vocês, ele é fiel ministro. Ouça o que esse homem diz. Obedeçam o que esse homem está ensinando. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele faz uma coisa e anula a outra. O que ele fala? O apóstolo Paulo diz: Epáfras está em conformidade com o que os apóstolos ensinam. Portanto, ouçam este homem. Logo, qualquer um nessa igreja que está ensinando coisas contrárias ao que o pastor de vocês ensina, refutem. O apóstolo Paulo está falando isso. Quando ele diz que Epáfras faz parte do colegiado e fala, ouçam o seu pastor, é isso que ele está falando. Portanto, irmãos, quando o pastor de Epáfras estava falando, ele estava falando a verdade. Quando os falsos mestres estavam ensinando, eles estavam ensinando mentiras, coisas que iriam afastar a igreja de Colossos de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos essa mania. Nós não queremos ouvir o que é fidelidade bíblica, porque é mais difícil, é mais dolorido. Quem não quer um falso? O sobrenatural, né, irmãos? O conhecimento oculto mexe com a gente. E era isso que estava fazendo em Colossos. Estava sendo uma coisa mais espiritual, era um misticismo. E eles ouviam. E Epáfras sofria tanto, que foi procurar ajuda. Mas relatem, irmãos, vejam o relato do apóstolo Paulo, e como Epáfras era um pastor bendito, e como ele não falava mal da sua congregação, o qual também, no versículo 8, nos relatou do vosso amor no Espírito. Ele dá ação de graças. Agora, do versículo 9 ao 14, ele vai pegar um pouco pesado com a igreja de Colossos, mas ele sempre acreditando e dando graças naquilo que Epáfras falou, que era um povo que amava a Deus, que tinham frutos do verdadeiro evangelho. Contudo, estavam começando a ouvir algumas heresias. Tendo visto isso, irmãos, gostaria de fazer rápidas 3 aplicações dessa perícope. E a primeira é: de fato o apóstolo Paulo vê que a igreja de Colossos tem qualidades, faz ação de graças por essas qualidades, que são fé em Cristo Jesus. Nós, como igreja, irmãos, temos que ter fé em Cristo Jesus. Nós, ao longo de toda a liturgia, falamos de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Uma igreja sem fé em Cristo não é uma igreja. O segundo, o amor para com todos os santos. Irmãos, nós começamos 2020, viveremos um ano que nós vamos ter que aprender a nos amar mais. Irmãos, nós vamos ter que aprender a viver mais juntos. Eu não sei quais são as metas e os planos que cada um traçou para 2020, mas 2020 nós teremos que nos suportar e nos amar e ser mais longânimos uns com os outros. Nós teremos que aceitar, nós teremos que falar uns com os outros. Irmãos, nós seremos a igreja. Nós seremos aqueles que vão conduzir o ensino. Nós vamos precisar nos amar mais esse ano. E eu desafio e convoco nós, como igreja, que nos amemos, que aprendamos, irmãos, a nos amar, porque é isso da boa parte de Cristo. E por último, ele fala, a última aplicação, ele fala do pastor Epáfras. Vocês têm um ministro fiel às Sagradas Escrituras, e o ensinamento que ele ministra a vocês tem conformidade com o ensino dos apóstolos. Mais uma vez, irmãos, trazendo para nós, este ano, nós teremos que escolher um pastor. Nós temos orado por isso? Nós temos procurado pastores? Nós temos chegado aos presbíteros dessa igreja, que vocês têm que chegar, irmãos, e falar: eu quero um pastor assim, eu conheci um pastor tal. Irmãos, mais uma vez, este ano nós teremos que nos amar, nós teremos que estar mais juntos. Com isso, nós teremos que saber, nós queremos um pastor assim, tem um pastor tal, vai lá conhecer, eu indico tal pastor. E que esses pastores, irmãos, sejam com fidelidade bíblica, sejam pastores que amam a Deus de todo o coração, e que vão pregar fé, esperança e amor.
Mas agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai pegar um pouco mais pesado com a igreja de Colossos. Ele vai ensinar alguns frutos do pleno conhecimento. É como se, de fato, irmãos, ele falasse: vocês são cristãos, de fato vocês praticam a fé, a esperança e amor, e isso é muito bom. Mas vocês têm que sair dessa parte rasa e agora ter mais profundidade em conhecimento de Deus. E ele começa no versículo 9. O apóstolo Paulo, ele acabou de dar graças por bênçãos que a igreja de Colossos já havia recebido. E encorajado por essas evidências da já presente graça de Deus nesta igreja, ele pede o seguinte, podem acompanharem aí, irmãos, no versículo 9: transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual. O conhecimento pedido aqui não é um conhecimento intelectual. Não é mesmo. Conhecimento intelectual a gente aprende em qualquer lugar. Aqui é que transbordeis no conhecimento da vontade de Deus. E ele continua falando. É como se ele falasse assim, que é um conhecimento penetrante da revelação maravilhosa de Jesus Cristo. Uma percepção para com frutos de vida eterna. Um conhecimento que é resultado de uma comunhão com Deus e leva a uma comunhão ainda mais profunda com Deus. Esse pleno conhecimento transforma o coração e renova a vida. É como se o apóstolo Paulo falasse assim: tá bom, vocês estão nadando no raso, agora vamos nadar no fundo. Ele começa a dar esse exemplo. E é a hora de vocês viverem no pleno conhecimento de Deus. Reparem, irmãos, que aqui, prosseguindo no versículo 10, é como se fosse gradativamente algumas coisas que acontecem até a gente chegar no pleno conhecimento de Deus. Reparem, transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que, não a fim de que, também pode ser usado assim, irmãos, com a intenção de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse começando a fazer uma oração, e ele está começando a ensinar essa igreja: vocês estão bons, sim, em algumas coisas, mas vocês não têm o pleno conhecimento de Deus. E quer saber o custo disso? Não é fácil. Vocês primeiro vão transbordar do pleno conhecimento de sua vontade. Então vocês vão estudar a Bíblia. E aí vocês vão adquirir entendimento espiritual e sabedoria. Com a intenção de, não é com a intenção de criar grupos, não é com a intenção de ser mais inteligente que os outros irmãos, não. É com a intenção de viverdes de um modo digno. Será nítido que a pessoa que vai crescendo no conhecimento de Deus vai mudando as suas atitudes. E ele prossegue: viver de modo digno, para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro agrado. Agrado de quem? Nosso? Não, para o agrado de Deus. E como nós agradamos a Deus? Vivendo em conformidade com aquilo que Ele nos ensina. E ele continua: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo gosta muito de falar de frutificando em boas obras. E é muito bom. Só que às vezes a gente não para analisar o que é frutificar em boas obras. Repare, irmãos, também o que é muito, e é intencional no texto escrito no original, que existe algumas sequências de gerúndio. Não é um gerundismo que é errado, é o gerúndio que é certo. O gerúndio, que é a forma nominal do verbo, que indica a continuidade. Assim, ela mostra o desenvolvimento de uma ação ainda em andamento. É como se o apóstolo Paulo, de maneira proporcional, estivesse falando: vocês vão frutificando. É um ato contínuo. Vocês vão crescendo. E ele prossegue nos próximos versículos: sendo fortalecidos e dando graças. Essa sequência está no gerúndio de maneira proposital, que é um ato contínuo em nossas vidas. Nós não podemos parar, nós devemos continuar frutificando, crescendo, dando graças e sendo fortalecidos. Nós não podemos parar com esses 4 gerúndios que são empregados neste texto.
É isso que vai nos trazer o pleno conhecimento. Então, irmãos, não existe pleno conhecimento de Deus sem conhecimento da vontade, sem estudar a Bíblia. Sabedoria e entendimento espiritual, indicando que vai viver de modo digno para o Senhor, para o seu inteiro agrado, e frutificando em toda boa obra, para sim, crescendo, não é crescer, é crescendo, ato contínuo, no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo roga por mais crescimento para a igreja de Colossos, mas também ensina a maneira correta de se chegar a um verdadeiro conhecimento de Deus. Não tem como pular etapas, irmãos. Quem já leu o livro do Peregrino sabe que tem uma pessoa lá que pula um muro na hora que ele vai entrar na cidade celestial. Ele é barrado. O crescimento nunca vai vir sem que nós cumpramos todas essas etapas. E é duro, irmão, requer esforço, mas é por isso que o apóstolo Paulo está ensinando para uma igreja inteira, porque é a igreja que tem que buscar esse crescimento. Próximo parte, o apóstolo Paulo vai falar sobre sendo fortalecido. Relembrando, irmãos, é um ato contínuo. Não com força humana. O pleno conhecimento de Deus nos faz forte com todo o poder da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. E aqui nós temos que fazer um adendo, irmãos, porque perseverança sempre está ligado a dificuldades que nós temos, como aflição, sofrimento, perseguição, ou longanimidade, que mostra o quanto nós somos pacientes para as coisas que acontecem. Longanimidade requer, irmãos, que muitas vezes Deus vai colocar pessoas difíceis em nossas vidas. Nós teremos que ser longânimos com ela. Longanimidade, irmãos, quer dizer que muitas vezes nós vamos ter que ficar quieto, abaixar a cabeça diante de algumas brigas que podem estar acontecendo. Perseverança, irmãos, requer que muitas vezes nós seremos injustiçados, mas nós não vamos parar. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, quando fala aqui de perseverança e longanimidade com alegria, ele está falando da nossa esperança. Por que nós suportamos com perseverança e longanimidade com alegria? Porque um dia nós vamos estar no céu, irmãos, e lá não terá mais essas coisas. É por isso, irmãos, que nós vamos perseverar e ser longânimos com alegria. Por fim, o apóstolo Paulo dá graças ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, nós podemos trocar a palavra idôneos para a palavra adequados. O apóstolo Paulo diz: damos graças ao Pai, que nos fez adequados e preparou para nós uma herança. Qual é a nossa herança, irmãos? É o céu. Um dia nós estaremos no céu, e lá não terá dor, lá não terá tristeza. Mas Ele tirou a gente, Ele nos trouxe para o reino de luz, e continua, irmãos, indo para a parte da redenção e da remissão dos nossos pecados. Ele continua dizendo de maneira muito bonita, que agora nós somos santos na luz, e Ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? Deus. Aqui ele está falando de Deus Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele começa a expressão falando de Deus Pai. Ele nos libertou do império das trevas e vai construindo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é o nosso Deus. Ele nos libertou. Não fomos libertos, irmãos, por obra que não fosse de Deus. O apóstolo Paulo conclui falando de Deus Pai e terminando no Deus Filho, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. No versículo 17 ele volta para Ele, e aqui já é Cristo. Nós vamos até o versículo 14 hoje, e numa próxima oportunidade nós vamos ver o versículo 15, porque o versículo 15 o apóstolo Paulo começa a cantar um hino daquela época, um hino que exalta Cristo. Não daria tempo da gente falar deste hino, mas aqui ele começa a preparar da redenção e remissão para nos ensinar que Cristo é acima de tudo.
Ele fez a redenção, a remissão dos pecados, mas Ele também criou todas as coisas. Cristo, irmãos, é o motivo de nós estarmos aqui. Cristo é o que de maior já existiu neste mundo. A carta de Colossos é como se o apóstolo Paulo dissesse assim à igreja de Colossos: larga as heresias, larga as bobeirinhas e vá atrás de Cristo. Epáfras ensina Cristo para vocês. Não precisa correr atrás de falsos mestres. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Ou cresça no pleno conhecimento. E o pleno conhecimento vem através das Escrituras, através de Cristo. Sendo assim, irmãos, tem algumas aplicações dessa pelícope que ainda nós poderíamos conversar. O pleno conhecimento de Deus, ao contrário de produzir divisões, ao contrário de estar com aquele conhecimento que eu tenho e você não tem, ao contrário de produzir orgulho espiritual, aquelas pessoas que são mais espirituais, o misticismo que havia, sim, na igreja de Colossos, ou aquele senso de superioridade, aquela coisa do judaísmo, do legalismo do judaísmo. Essas coisas não são produzidas no pleno conhecimento de Deus. O que o pleno conhecimento de Deus produz? Nós falamos dessas 7 coisas, mas vamos enumerar. Vida agradável ao Senhor, frutificação em toda boa obra. Então, quando nós fizermos boas obras, elas vão dar frutos. Tiago, mas eu faço boas obras e não dar frutos. Volta para aquele looping final do versículo 9 e versículo 10. Pleno conhecimento de Deus, a fim de viver de agrado ao Senhor, frutificando. Então, se não está frutificando, tem que voltar para aquele looping. Frutificação em toda obra, crescimento no verdadeiro conhecimento de Deus. Irmãos, crescer no conhecimento afora é muito fácil, mas crescer no verdadeiro conhecimento de Deus requer, irmãos, matar a nossa carne e viver de modo digno para Cristo. Verdadeiro poder espiritual, como eu disse, tinha um poder espiritual que era pregado lá, que era uma coisa esotérica. Não, o verdadeiro poder espiritual é Cristo morto na cruz do Calvário e o Espírito Santo habitando em cada um dos seus santos na igreja. Perseverança e longanimidade no sofrimento. Nós vamos sofrer, irmãos. Todos nós vamos sofrer nessa terra. Se você não sofreu ainda, eu trago boas novas, você vai sofrer. Mas, irmãos, nós vamos passar por isso com perseverança e longanimidade. E alegria, porque a nossa esperança não está nessa terra. Essa terra está quebrada, essa terra está falida. A nossa esperança está no céu, vivendo com júbilo em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, alegria. E aquilo que nós, como cristãos, perdemos com o passar do tempo, nós perdemos a gratidão. Nós vivemos numa sociedade que não diz mais muito obrigado. Nós vivemos numa sociedade que perdeu a alegria de agradecer. E isso nos leva também na nossa vida espiritual. Nós temos poucos dias de janeiro. Todos os dias nós demos graças a Deus pela nossa salvação. Todo dia nós demos graças a Deus pelo nosso entendimento espiritual. Todos esses poucos dias de janeiro, nós demos graças a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Pare para pensar o tão pouco que nós esquecemos de fazer, porque nós não temos mais gratidão. Irmãos, na cruz do Calvário não morreu um homem, morreu Deus. Ele deu a vida. Ele estava lá, sangrou para que nós estivéssemos aqui. Este é o poder do Evangelho, este é o poder espiritual. É isso que nos faz vibrantes em saber que um dia nós não teremos dor. É por isso que nós temos a esperança, irmãos. Por fim, gostaria de fazer 2 aplicações, irmãos. A verdadeira fé acontece quando o verdadeiro Evangelho é proclamado, ouvido, entendido e confessado. O verdadeiro Evangelho sendo proclamado, pregado num lugar, ele vai fazer que a congregação ouça, e a congregação vai entender. Confessar os seus pecados e viver. Tem que ter essas 5 fases, irmãos. Por isso, que de maneira nenhuma, nenhum irmão sério, nenhum aconselhamento bíblico vai aconselhar qualquer pessoa a não ser membro de igreja. Porque você tem que ouvir as verdades do Evangelho toda semana. Você tem que entender aquilo. Você tem que confessar os seus pecados.
e você tem que viver aquilo que é pregado. Irmãos, é um looping. Por isso que a gente tem que ser alimentado toda semana. E é por isso que a gente tem que ter a nossa vida devocional. E é por isso que a gente tem que ter o nosso culto doméstico. Porque a linha tênue para a gente perder esses 5 passos é muito fácil. Nós vivemos num mundo cheio de opções, cheio de coisas para fazer. E cada coisa que nós fazemos, tudo, irmãos, todo esse entretenimento fantástico que nós temos hoje em dia, é para nos afastar de Deus, não se engane. A família, irmãos, ela tem recebido ataques, e ataques como quase bomba atômica. Por quê? Porque é na família, irmãos, onde os homens aprendem o duro trabalho de Deus, onde as mulheres aprendem o duro trabalho da igreja, e onde os filhos aprendem que tudo que foi conquistado não foi fácil. Quando o homem sai para trabalhar todo dia, ele entende o quanto foi custoso para Deus criar o mundo. Quando a mulher fica em casa, cuidando dos seus casos, ou também trabalha, mas cuida da casa e cuida dos seus filhos, ela entende como a igreja sofre perseguições a vida toda, e como muitas vezes a igreja se redobra e desdobra para que permaneça fiel nas Escrituras. E os filhos, como a congregação, entendem o esforço que é feito do pai e da mãe. Por isso, irmãos, que querem acabar com a família. É por isso que a família é tão atacada e por isso que nós sofremos tanto. Mas, irmãos, a esperança. Qual é a esperança? O pleno conhecimento de Deus tem que estar enraizado em nossos corações. Por fim, irmãos, como um bom professor, o apóstolo Paulo começa ressaltando, parece a correção do nosso TCC, ele começa ressaltando as qualidades da igreja. Muito bom, vocês têm fé, esperança, amor, isso é muito bom. Irmãos, é a mesma tríade de Coríntios 13, é a mesma tríade de Pedro. Fé, esperança e amor era pregado, é anunciado, são marcas da igreja. E o apóstolo Paulo começa enaltecendo isso, e é muito bom. Mas ele fala, não é só isso, vocês têm que ir um pouco além. E a igreja entende que tem que crescer no pleno conhecimento. Irmãos, nós entendemos que temos que crescer no pleno conhecimento. Nós entendemos que o pleno conhecimento de Deus vai nos levar para mais perto dele. Isso, irmãos, que nós temos que pensar a cada dia. E cada dia agradecer a Deus, ter o nosso coração grato, em saber a excelência desse versículo, que foi Ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Que o Senhor Deus e Pai nos mantenha firmes contra as investidas do maligno, para nos levar para longe de Deus. E que o Espírito Santo de Deus aplique essas verdades em nossos corações, de modo que ao ouvir o verdadeiro Evangelho, sejamos preenchidos no pleno conhecimento de Deus e sejamos mais agradecidos pela obra maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos fez idôneos, nos dando a herança dos santos, nos libertando das trevas e nos transportando para o reino de sua luz. A Cristo Jesus, nosso Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos. Abaixem as cabeças, irmãos, vamos orar.